Bom dia, pessoal. Bom dia. Desculpa, tá, gente? Bati o dedo ali na hora que fui virar o computador aqui para o pessoal do Rio e acabou dando esse problema. Prazer, eu sou o professor Luiz Moreira. É sempre uma honra imensa estar aqui. Gostaria de agradecer a Dani, agradecer as meninas pelo convite. Tá? É sempre um prazer poder ajudar, poder contribuir de alguma forma. Tá bem? Nós vamos conversar sobre o Colib, mas não somente do aspecto que vocês já sabem do Colib, para quem é o time da Infinity. Nós vamos conversar um pouquinho mais profundo sobre o geranil-geraniol, que é uma substância ímpar dentro do Colib. Perfeito? Para começar o nosso bate-papo, então, pessoal, vamos lá? Para começar o nosso bate-papo, nós vamos começar a falar sobre a origem do Colib, tá, pessoal? O Colib é um extrato, e aí é muito importante um detalhe, pessoal, para o mercado e para todos vocês. O Colib, apesar dele ter uma padronização focada nos tocotrienóis e no geranil-geraniol, o Colib não tem somente isso, né? A forma de extração do Colib é a forma mais inovadora hoje e a mais difícil de ser encontrada dentro do mundo, tá? Porque é um equipamento muito específico que é por CO2, é uma extração que a gente chama supercrítica, é uma extração que você não tem alteração de temperatura, você não usa solventes, então você consegue manter todos os compostos que estão aqui dentro, tá? O Colib, pessoal, ele é feito desses grãozinhos que a gente tem da Bixa orellana, do urucum. Quem é do interior já viu o urucum. Já viram a planta, né? Então, ele tem os cachinhos, né? Ele faz os cachinhos e ele abre. E o urucum, pessoal, é uma planta típica brasileira. Na verdade, ela compõe o que nós chamamos de bioma amazônico, tá? O urucum, pessoal, ele é utilizado aí há centenas de anos, né? Todo o seu mapeamento na utilização da gastronomia, na medicina popular, é utilizado por indígenas há muito tempo na Amazônia, com benefícios anti-inflamatórios, antioxidantes. E de alguns anos para cá, pessoal, um cientista, na verdade, um coreano, tá? Hoje ele reside nos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil passear na Amazônia e ele viu Bixa orellana, ele viu urucum. Exatamente assim, porque quando ele está maduro, ele abre as sementes ali. E aí ele observou que essa semente era muito vermelha, aquele pozinho ali em volta dos grãos. E ele já estudava tocotrienóis, ele já estudava vitamina E. Ele falou assim, eu acho que essa planta é a planta mais rica em vitamina E que existe no mundo, em tocotrienóis. E esse coreano começou a estudar a Bixa orellana e identificou uma substância que era muito mais promissora do que os tocotrienóis, que é o geranil-geraniol, né? Assim, começa no mundo inteiro, pessoal, as pesquisas de geranil-geraniol. Então, há décadas se estuda geranil-geraniol, tá? A partir ali da Bixa orellana. E na Bixa orellana, no urucum, nós temos terpenos, carotenoides, apocarotenoides, compostos alifáticos, terpenoides e esteróis. Quando a gente fala dessa extração supercrítica com CO2, não se usa solvente orgânico, então você não tem uma contaminação por algum solvente orgânico ou algum resíduo nessa matéria-prima. Você tem a preservação de todos esses componentes dentro ali do Colib. Inclusive, temos um composto fenólico, um terpenoide presente no Colib, que é a bixina. A bixina também tem efeitos terapêuticos, também tem função, pessoal, para a saúde humana. E ele também está presente no Colib, apesar de não ser o foco da padronização do Colib. Tá? Isso é importante, pessoal, porque é uma pergunta que vocês podem me fazer depois no final da aula. O que diferencia Colib de outras coisas que existem no mercado com geranil-geraniol? Exatamente a preservação de todos os componentes que tem a Bixa orellana no urucum. Perfeito?
E aí, pessoal, quando a gente fala em fitoterapia, por exemplo, quando nós estudamos a planta, nós estudamos algo chamado de fitocomplexo. O efeito terapêutico de uma planta, ela não se dá exclusivamente por uma única substância. O efeito terapêutico de uma planta ou de um extrato, ele se dá exatamente pelo sinergismo que há em vários compostos presentes naquela planta. E isso vai modular os efeitos que a gente vai observar na saúde humana. Então, isso é um benefício importante para nós, tá? Bom, o Colive possui marcadores de, principalmente, delta-tocotrienol, tá? Geranil-geraniol e também carotenoides e abixina. Então, ela mantém essa característica fitoquímica da planta, perfeito? Eu vou dar destaque, pessoal, para esses dois, que são os dois principais marcadores do Colive. Tocotrienol, delta principalmente, e o geranil-geraniol, tá? Alguém poderia levantar a mão e vocês já poderiam perguntar assim, Luiz, o que diferencia um tocotrienol de tocoferol? Por que tocotrienol você fala para mim que é a melhor vitamina E do que tocoferol? Então, eu vou explicar. Tocotrienóis se diferenciam de tocoferóis pela presença dessas duplas ligações nessa cadeia. Tocoferol não tem essas duplas ligações que nós chamamos em química de insaturações. Perfeito? Quando eu tenho insaturações nessa molécula, ele tem maior capacidade de fazer ligações. Então, ele tem a maior capacidade de neutralizar radicais livres. Isso quer dizer que tocotrienol tem maior capacidade antioxidante do que o próprio tocoferol. Tá? Os tocoferóis foi a primeira molécula de vitamina E identificada no mundo. Então, se vocês forem estudar vitamina E, vocês vão ver que em 1950 até 1981, nós tivemos muita pesquisa de vitamina E focada em tocoferol. De 1981 até agora, não se pesquisa tocoferol mais. Todo mundo está focado em tocotrienóis. Até porque toda vez que eu dou aula de vitamina E, algum médico, pessoal, levanta a mão e fala assim, Luiz, mas nos Estados Unidos não se consome mais vitamina E, porque existem as polêmicas da vitamina E. Já ouviram falar ou não? A maior polêmica da vitamina E, pessoal, pacientes com câncer de pulmão usaram vitamina E e o câncer de pulmão piorou, não melhorou. Então, tem gente que acha que a vitamina E causa câncer de pulmão. É uma ilusão. É uma falta de interpretação de artigo científico. Já viram aquele cigarrinho eletrônico? Como que é o nome daquele? Lá tem um nome disso. Vapor. Vocês sabem que tem uma doença nos Estados Unidos que está matando os jovens por causa do cigarro eletrônico ou não? Está tendo uma questão muito de saúde pública nos Estados Unidos. Muitas pessoas estão morrendo nos Estados Unidos pelo uso do vapor, mas já se identificaram que não é pelo uso do original. O pessoal compra o refil falsificado, vamos dizer assim, né? Um secundário. Essas pessoas morrem com uma doença que é nova, eles não sabem como tratar. É uma doença que evolui muito rapidamente, em 8 dias, por uma insuficiência pulmonar aguda, assim, absurda, uma destruição do tecido pulmonar, mas todos os pacientes que morreram tinham uma coisa em comum. A vitamina E na corrente sanguínea estava altíssima. As pessoas pegam essa interpretação e falam assim, a vitamina E que está matando o pessoal, né? Não é. Vitamina E, dentro do nosso organismo, naturalmente, é mais para a linha de tocoferol, não tocotrienol. E, na verdade, é uma tentativa do seu corpo tentar reduzir o estresse e o dano, pessoal. Por isso que ela aumentou, tá? Então, nos Estados Unidos, se consome muita vitamina E, mas nessa forma, tocotrienol, e não na forma de tocoferol. Então, essa é a pergunta, pessoal, para onde eu vou no Brasil inteiro, sempre um médico levanta a mão e faz esse questionamento, tá bom? Geranil-geraniol é essa molécula linda que vocês estão vendo aqui, uma cadeia muito grande que o seu corpo usa para inúmeras coisas.
Os principais benefícios dos tocotrienóis: atividade antioxidante, hipolipemiante, então ele traz benefícios no controle do perfil lipêmico do paciente, anti-inflamatório, imunomodulador e anti-osteoporótico. Também com artigo científico mostrando em mulheres menopausadas melhora da densidade óssea. Nós temos uma plateia com inúmeras mulheres, então eu vou fazer uma pergunta, não é para expor ninguém, mas se em algum momento da vida essa mulher apresentou alguns nódulos mamários ou dor na mama e foi no ginecologista, é muito comum o ginecologista prescrever o que para a mulher? Vitamina E. O médico que mais prescreve vitamina E, pessoal, se chama ginecologista. Tá? Exatamente por questões mamárias, tá? Geranil-geraniol também é hipolipemiante, é anti-arteriosclerótico, osteogênico e estimula a esteroidogênese. O que é isso? Produção de hormônios. Produção, cascata hormonal. E eu vou explicar para vocês como que o geranil-geraniol faz isso, tá? E, na verdade, tem mais efeitos do que estão descritos aqui. Então, passando um pouquinho pelos efeitos dos tocotrienóis, melhora principalmente da osteogênese, a melhora da densidade óssea, também traz benefícios na obesidade, nas doenças renais, doenças endócrinas e na oftalmologia, também protege sobre o envelhecimento macular, traz benefícios em alguns tumores, nas doenças cardiovasculares, reduz a formação de trombos, tá? Então diminui ali o acidente vascular, o risco de acidente vascular, é neuroprotetora e também hepatoprotetora. Algo importante para nós porque está vinculado ao Olive. Perfeito? O que tem de mais novo, pessoal? Atividade anticâncer, melhora o perfil lipêmico, cardioprotetor, melhora a questão vascular cerebral, e a gente sabe que existe a demência vascular, previne a osteoporose, traz prevenção da sarcopenia, da artrite, então também faz proteção das articulações, úlcera péptica, traz benefícios como neuroprotetor, antiobesidade e antidiabético. Então vejam, pessoal, que os tocotrienóis são moléculas importantíssimas para a saúde humana, né? E sendo assim, né, a presença dos tocotrienóis no Colive modulam dois marcadores importantes no fígado. Um marcador muito importante, que é o SRBP1. Esse carinha aqui é um fator de transcrição gênica que todo mundo aqui tem no fígado e nos hepatócitos. E, principalmente, ele é responsável pela síntese de ácidos graxos, pela síntese de lipídios. Então, pessoal, todo mundo que tiver problemas com esteatose hepática, que tiver acúmulo de gordura no fígado, tem um aumento de expressão desse fator de transcrição gênica. Esse fator de transcrição gênica, pessoal, ele é responsável por um termo muito legal. Esse termo se chama lipotoxicidade. É quando a gordura do nosso corpo começa a se acumular de forma irregular. Antigamente, há 5 anos atrás, quando a gente falava de lipotoxicidade, a gente focava em quem? Fígado. Lipotoxicidade, acúmulo irregular de gordura no fígado. Fígado gorduroso, né, no popular. Hoje não é mais, pessoal. Hoje não está mais focada no fígado. Hoje, quando eu falo com um paciente que ele tem lipotoxicidade, eu estou falando de acúmulo de gordura no fígado, nos músculos, no pâncreas e no coração. Perfeito? Então, hoje, pessoal, nós temos mais alvos do acúmulo irregular de gordura, tá? E o mais importante é a inibição desse fator de transcrição que é responsável pela síntese de lipídios. Uma vez que isso acontece, pessoal, eu vou diminuir a produção irregular de gordura no meu corpo. Principalmente aqui, pessoal, intermediado pela resistência à insulina ou por excesso do consumo de carboidrato. Então, qual é o paciente que mais tem fígado gorduroso? O paciente diabético do tipo 2. O paciente de resistência à insulina. É o paciente que mais vai evoluir para apresentar fígado gorduroso. E por último, pessoal, aqui, que também é muito comum, né, é a inibição da via do ácido mavalônico
é a inibição da enzima que é responsável por levar a síntese de colesterol. Essa enzima é muito famosa, que é a HMG-CoA redutase. Por que ela é famosa? Porque tem uma família de medicamentos que atuam aqui. Quem já não ouviu falar de simvastatina, pravastatina, robuvastatina? Todos esses medicamentos atuam na onde? Na mesma enzima. Naturalmente, o Colive inibe essa enzima. Agora, que é o porquê que eu estou aqui. Essa via não produz só colesterol. E quando você inibe essa via, você reduziu o colesterol, mas tudo que vem abaixo dele, coenzima Q10, vitamina D, hormônios. Qual que é o diferencial do Colive? É inibir esse cara e dar um precursor chamado geranil-geraniol, para que você continue produzindo quem? Coenzima Q10, vitamina D e os hormônios sexuais. Esse é o grande diferencial de geranil-geraniol. Perfeito? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Geranil-geraniol é encontrado em inúmeras plantas. Geranil-geraniol tem um papel muito importante na produção de vitaminas, de carofilenos, de esteroides, de carotenoides nas plantas. É importante para a saúde e o desenvolvimento da planta. Tem papel significativo o geranil-geraniol. E um detalhe importante para os seres humanos é a síntese daquilo que vem após o colesterol, vitamina D, sais biliares, hormônios, coenzima Q10, vitamina K2 na forma de MK4, anel M, MA e coenzima Q10. Todas essas substâncias, para serem produzidas, precisam de geranil-geraniol no nosso corpo. O geranil-geraniol, pessoal, ele está aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Essa é a via que... Observe onde a estatina atua. A estatina atua aqui em cima, vocês estão vendo? Uma vez que isso não é executado, tudo que vem para cá, no seu corpo, não é feito. Então, você deixa de fazer prenilação de proteínas, você deixa de produzir dolicol, e o último slide dessa aula é a importância dessa substância para nós. Você deixa de fazer isso. Você deixa de fazer a via dos escalenos, que leva à síntese de hormônios. Você deixa de fazer coenzima Q10, tá? Então, você deixa de fazer tudo isso. E é exatamente aqui que o geranil-geraniol, ele entra. Porque a partir dele, você forma uma substância chamada geranil-geraniol pirofosfato. E esse geranil-geraniol pirofosfato vai dar sequência em tudo isso daqui. Isso, para mim, é o mais bonito de se estudar geranil-geraniol. Porque ele entra, pessoal, no meio do metabolismo de lipídios, no meio da nossa bioquímica, para dar sequência, tá bom? O geranil-geraniol também tem ação anti-inflamatória, então ele reduz interleucina 6, interleucina 1 beta e TNF-alfa, tem uma atividade importante moduladora de resposta inflamatória. E aí, pessoal, olha só que interessante. Esse é um estudo pré-clínico do Colive, foi feito em animais, e mostrou a redução de tecido adiposo, redução de triglicerídeos e da fosfatase alcalina, e também da transaminase, né? Então, trouxe benefício para nós, pessoal, na alanina aminotransferase, né? Isso diminui, é uma amostra, pessoal, de uma redução de dano hepático. Principalmente aqui, pessoal, por triglicerídeos. Quando os seus triglicerídeos estão elevados, esse se torna o melhor marcador para você saber que você está tendo acúmulo de gordura no fígado, tá? Que é um marcador do diabético do tipo 2. Perfeito? Foram feitos 4 grupos nesse estudo pré-clínico. Um controle magro, animais saudáveis, um controle de animais obesos, um grupo que testou os efeitos do Colive, e um grupo que testou só tocotrienol comparado ao Colive. Lembra que o Colive é mais complexo, né? E aí, pessoal, então foram parte desses resultados que nós obtivemos aqui, ó, né, mostrando a melhora de marcadores frente ao que, inclusive, a molécula comercial. E também, pessoal, foi feito um estudo
de citologia, mostrando também melhoras no tecido hepático. O que vocês estão vendo aqui é um tecido gorduroso, ratos obesos, fígado de rato obeso. Só um minuto, pessoal. Eu acho que tem algo que está incomodando. Olha só, pessoal, aqui você tem um fígado normal, ratos saudáveis, ratos obesos, e observem que vocês estão vendo várias gotinhas, vocês estão vendo vários espacinhos. Vocês estão vendo vários espaços aqui, ó. O que é essas bolinhas brancas que vocês estão vendo? Acúmulo irregular de gordura. Aí, imagine o fígado gorduroso tratado com colírio. Qual foi o resultado? Olha que bonito. O fígado de todos nós é assim, desde que você dê condições para ele. A capacidade de regeneração hepática foi a primeira conhecida na saúde humana, né? Então, olha que lindo, né? Essa recuperação de tecido. Muito bem. Só que também, pessoal, foi feito estudos em humanos, né? Aí a gente tem estudos em humanos. E é muito importante, pessoal, a gente entender que a esteatose hepática, ou o fígado gorduroso, esteatose hepática não alcoólica, é a principal doença hepática na população. Inclusive, atinge 25% da população mundial. Quais são os principais fatores da esteatose? Sobrepeso, obesidade, diabetes, né? Aumento da circunferência, redução de HDL, que é tido como colesterol bom, aumento de triglicerídeos. Tudo isso, pessoal, que vocês estão vendo aqui, o OMA-IR, que é um marcador de resistência à insulina, PCR, marcador inflamatório, tudo que vocês estão vendo aqui compõe um paciente que é diabético, compõe um paciente que tem síndrome metabólica e compõe um paciente de obesidade. Todas essas doenças estão envolvidas com resistência à insulina e com inflamação crônica de baixo grau, que leva à doença hepática gordurosa, metabólica, ou doença gordurosa não alcoólica, tá? Aqui nós temos o estudo duplo cego, um estudo controlado, randomizado em humanos, tá, pessoal? Que foi avaliado o efeito, né? Um placebo e a intervenção com colírio. E olha que interessante, pessoal. Circunferência do quadril, circunferência da cintura, tecido adiposo visceral e a gordura total do paciente, tá? Então, observem, pessoal, a redução de todos esses marcadores com a ação do colírio, tá? Nós tivemos uma redução. Então, auxiliou a redução do peso, auxiliou a melhora da circunferência. Se você melhora a circunferência, é um sinal de melhora de sensibilidade à insulina. E isso não foi observado no grupo, pessoal, placebo, por exemplo, tá? Um outro detalhe importante, pessoal, e aí focado mais no fígado, é a redução de triglicerídeos. Quando você tem uma redução de triglicerídeos e de maneira tão significativa, pessoal, o resultado disso é diminuir a sobrecarga hepática ou o acúmulo irregular de gordura no fígado. Quando você faz isso, você dá condições para que esse fígado consiga melhorar a sua condição. Pensando, né, pessoal, em redução de peso, diminuição da porcentagem de gordura corporal, você pode associar o colírio ao metabólico, tá? Então, você pode trazer esses benefícios, trazendo os estudos do metabólico também mostram redução de peso, melhora de perfil lipêmico, então você pode associar mecanismos que são diferentes e ter um sinergismo melhor nas suas formulações. Na melhora da gordura visceral, o Meratrin, né? O pessoal que é do time da Infinity, eu já expliquei para vocês que o Meratrin, entre os fitoterápicos, é o que tem o maior impacto na redução de peso. Nenhum fitoterápico consegue o resultado do Meratrin. Eu já expliquei isso para vocês e já mostrei para vocês também. E aí você pode associar o colírio, né? Então, imaginem assim, pessoal, se o paciente tem esteatose hepática, obrigatoriamente ele vai precisar emagrecer. Ele vai precisar emagrecer, e quando eu falo emagrecer, não é emagrecer somente em peso,
é na composição corpórea dele. Ele vai ter que reduzir gordura corporal, porcentagem de gordura corporal. Então, você vai ter que ter uma estratégia de algo que vá estimular o metabolismo beta-oxidativo, a utilização de gorduras como fonte de energia. E aí você pode associar o Colive ao Menatur. Perfeito? E uma associação hepatoprotetora, pessoal, você pode associar tranquilamente um Colive a uma N-acetilcisteína e uma vitamina B6. Fazendo essa associação, pessoal, você vai aumentar a cisteína. Cisteína é um aminoácido importantíssimo para detoxicação, para a formação de glutationa, que é antioxidante e diminui danos oxidativos, danos celulares, e a vitamina B6, que é um cofator importante nessa via que nós chamamos de transsulforação, produção da glutationa. Então, se torna uma associação inteligente associar Colive com N-acetilcisteína e vitamina B6. Perfeito? Porém, pessoal, eu acredito que para muitos isso já é entendido, certo, pessoal? Eu chovi no molhado. Então, vamos para onde eu acho que são as coisas diferentes. Geranil-geraniol, ele é fonte de coenzima Q10, ele aumenta a produção de coenzima Q10 no nosso corpo. Qualquer indivíduo nessa sala, acima dos 22 anos de idade, precisa suplementar coenzima Q10. O auge da coenzima Q10 é entre 20 e 21 anos de idade, e a partir dessa idade nós começamos a diminuir a produção de coenzima Q10 e é um marco de envelhecimento. Tá? Geranil-geraniol é importante para prenilação, formação, síntese de proteínas e também é importante para a proteção do músculo. Então eu vou mostrar algo importante em sarcopenia, em recuperação pós-atividade física, é essencial. Geranil-geraniol, ele é precursor no nosso corpo da formação da vitamina K2 na forma de MK4. Quem aqui já ouviu falar que vitamina K2 não é produzida nos seres humanos? Já ouviu? É um erro. A gente tem um gene chamado UBIAD, todos os seres humanos têm, UBIAD1, então nós temos produção de coenzima, ou nós temos a produção de vitamina K2 na forma de MK4. O que nós temos que raciocinar? O que eu produzo é pouco, frente à minha necessidade. E aí eu tenho a minha microbiota intestinal fazendo o quê? Me ajudando. Então, os seres humanos produzem uma quantidade pequena. E a grande parte vem da onde? Da microbiota. Então, eu tenho duas fontes de vitamina K2 na forma de MK4 ou MK7, tá? Esta vitamina, especificamente, quando a gente fala na forma das menaquinonas, né? K4 ou K7, elas não têm nada a ver com coagulação. Nada. Elas não interferem em coagulação. Elas interferem aqui, ó. Tudo que envolve calcificação. A vitamina K2, nessas duas formas, ela diminui a evolução da arteriosclerose, daquela placa, né, de arteroma. Ela também promove, pessoal, melhora da função óssea e articular e protege os nossos rins. Por quê? Porque o cálcio, pessoal, é o maior causador do quê? De nefrolitíase, de cálculos renais, de dano renal. E aí ela protege também o nosso corpo contra o dano renal. Perfeito? Muito bem. A via mais importante para nós é essa daqui, pessoal, tá? Aqui vocês já estão vendo as estatinas ali atuando, certo, pessoal? A estatina atua aqui, ó, na HMG-CoA redutase. Quando a estatina bloqueia essa enzima, tudo que está aqui embaixo deixa de ser o quê? Produzido. Hormônios, vitamina D, sais biliares, ubiquinona, que é coenzima Q10, o dolicol, tudo para de ser produzido. E aí, o grande diferencial do geranil-geraniol é entrar aqui, ó. Vocês estão vendo que ele entra abaixo da enzima? Essa é a coisa mais linda que ele pode fazer por nós. Quais são os principais efeitos colaterais das estatinas? Dores musculares, chamadas de miosites. Ela causa uma toxicidade muscular
Isso leva à sarcopenia e, em casos mais graves, leva a algo chamado de rabdomiólise, que leva a uma sobrecarga renal com perda de função. A estatina inibe aqui. Então, você deixa de fazer membranas, você deixa de produzir sais biliares, você deixa de promover sinalização de prenilação de proteínas, você deixa de produzir hormônios, você deixa de produzir coenzima Q10, você vai ter o uso crônico da estatina, problemas renais, problemas hepáticos, problemas neuronais e musculares, principalmente. Perfeito? Aí o geranil-geraniol, ele entra aqui para fornecer um cara chamado geranil-geraniol pirofosfato. Se eu entrar aqui, vocês concordam que eu volto a fazer prenilação de proteína? Eu volto a fazer dolicol e eu volto a fazer coenzima Q10. Então, pessoal, eu diminuo o quê? Os efeitos colaterais das estatinas. Então, a primeira coisa mais importante de geranil-geraniol que vocês vão encontrar na ciência é que ele é muito bem definido como uma molécula que reduz efeitos colaterais das estatinas. Professor, precisa suspender a estatina para usar ele? Não. Não. A graça é você inibir o efeito colateral do medicamento. Então, não necessariamente ele precisa sair. E aí, é voltar a fazer com que as coisas ocorram novamente na sua bioquímica. A primeira coisa importante que eu queria mostrar para vocês e apresentar, eu não sei se alguém já apresentou, mas aqui em cima, vocês estão vendo essa molécula gigantesca? Estão vendo isso daqui? Prazer. Coenzima Q10, gente. Olha o tamanho dessa coenzima Q10. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, só para saber se vocês prestaram atenção na aula. Desculpa o termo que eu vou usar. Vocês estão vendo esse rabinho aqui? Estão vendo esse rabinho grandão aqui? Parece com quem esse rabinho? Não. Eu vou voltar. Olha só. A pergunta que tem que fazer é, para produzir uma coenzima Q10, olha o geranil-geraniol. A pergunta é, quantas moléculas de geranil-geraniol eu preciso para fazer o rabinho da coenzima Q10? São 3. São 3 geranil-geranióis que a gente precisa. 3 moléculas dessas. Então, vocês começam a observar que todo mundo nessa sala tem geranil-geraniol no corpo? É uma molécula natural nossa? Só que eu acabei de mostrar para vocês que planta também tem. Vocês viram? Aí é a segunda coisa que eu acho mais bonita de geranil-geraniol. Vegetais possuem geranil-geraniol, humanos possuem geranil-geraniol, insetos possuem geranil-geraniol e fungos e bactérias também possuem geranil-geraniol. E hoje também é encontrado em algas. São 5 reinos diferentes na biologia que se encontra geranil-geraniol. Não é bonito isso? Sabe? Desculpa entrar nesse assunto, não precisa entrar nesse assunto, já falaram isso para mim, que a aula é de bioquímica. Mas a ciência não me afasta de Deus, a ciência sempre me aproxima de Deus. Para quem acredita em Deus, não é bonito você encontrar uma molécula que ele criou e colocou em 5 reinos diferentes? Porque para mim ele é o primeiro bioquímico que existiu. Então ele olhou e falou assim, eu vou fazer uma molécula aqui que vai ajudar todo mundo. Isso é lindo, pessoal. Então é a segunda coisa mais bonita de geranil-geraniol que a gente pode saber, tá? Um detalhe importante, pessoal, vamos lá, vamos voltar lá. Um detalhe importante aqui, então, que sem geranil-geraniol eu não faço quem? Coenzima Q10. Um segundo detalhe importante da coenzima Q10. Coenzima Q10 é produzida aqui, dentro da mitocôndria. Isso quer dizer que estatinas prejudicam a função mitocondrial. Aí, para não dizer que eu estou mentindo para vocês, olha onde entra o geranil-geraniol na síntese da coenzima Q10. Ali, ó. Sem geranil-geraniol, você não vai fazer síntese de coenzima Q10.
e essa síntese ela é dependente de função mitocondrial. Perfeito? E aí a gente encontra um estudo de geranil-geraniol no comprometimento neurológico, melhorando a morfologia mitocondrial, diminuindo marcadores inflamatórios e reduzindo a atividade de NLRP3, que é um inflamossomo. Então, quer dizer que ela aumenta com a enzima Q10, e se aumenta com a enzima Q10, vai melhorar a atividade mitocondrial. Então, geranil-geraniol é uma molécula que faz o quê? Recupera a função mitocondrial. Perfeito? Vitamina K2. Eu falei do gene. O gene se chama UBIAD1. Gente, de novo, olha como é bonito a gente saber das coisas agora. Prazer. Essa molécula se chama vitamina K2, MK4. Desculpa o termo. Olhem o rabinho. O que tem em comum aqui no rabinho? Geranil-geraniol. Observe, não existe produção de vitamina K2, pessoal, se não tiver quem? Geranil-geraniol. E aí o paciente vai usar geranil-geraniol e a vitamina K2 dele na forma MK4 vai melhorar. E tá aí a síntese. Então, falei da coenzima Q10, mostrei a síntese. Mostrei, então, agora a síntese da menaquinona e tá aqui, ó, na onde entra a via do geranil-geraniol pirofosfato. Perfeito? K2 é importante para quê, pessoal? Como eu disse para vocês, ela protege os vasos sanguíneos para que não avance a arteriosclerose. Segundo ponto mais importante da vitamina K2 na forma de MK4, é ser um cofator da ativação da osteocalcina. Sem ela, eu não tenho mineralização óssea. Isso quer dizer que quando eu uso, então, Colive com geranil-geraniol numa mulher de osteopenia, osteoporose, eu estou auxiliando na onde? No tratamento. Perfeito? E aí para os homens, para os meninos, um mecanismo secundário que eu acho muito bonito, que poucas pessoas falam, porque normalmente o pessoal pega a osteocalcina e foca a osteocalcina na onde? No osso. Síntese óssea, osteocalcina. Só que quando você ativa a osteocalcina no osso, ela não faz atividade só no osso. Ela melhora a função pancreática, cerebral, muscular, diminui o tecido adiposo, melhorando a sensibilidade à insulina, e no homem se torna um estimulante da liberação de testosterona testicular. Perfeito? Então você melhora a densidade óssea e melhora a função muscular. E, por último, nesse ponto, geranil-geraniol e reduz a fadiga muscular esquelética causada pelos efeitos da estatina. Então, esse é um estudo, pessoal, que avaliou principalmente a atividade muscular e a melhora do controle da fadiga, das miosites, frente ao uso das estatinas. Então, melhorando a função de músculos, tanto da perna, músculos também a atividade de vasos sanguíneos, a perfusão sanguínea. Esse segundo estudo, pessoal, é uma associação do nitroprussiato de sódio associada à simvastatina, que também causa danos musculares. E o geranil-geraniol, pessoal, diminuiu o quê? A morte. Diminuiu a apoptose, a morte de células musculares, com a associação do nitroprussiato de sódio com simvastatina. Então, preserva os mioblastos, os miócitos, né? As células musculares. Pensando, então, em melhora de perfil lipêmico, você pode associar o Colive, pessoal, com o Cardiolife. Sendo uma estratégia, pessoal, de repente, para um paciente que tem uma dislipidemia, dislipidemia de leve a moderada, uma opção para não entrar diretamente com as estatinas, né? Segundo, já se for uma dislipidemia mais moderada, for uma dislipidemia que eu preciso de uma mudança mais significativa, você pode associar o Cardiolife, porque ele inibe a HMG-CoA redutase, e aí vocês já sabem que eu sou muito fã desse cara, do ácido hidroxicítrico, porque o mecanismo dele é sinérgico à inibição da HMG-CoA redutase, que é o Citrimax,
porque ele inibe citrato-liase, é mais uma via de inibição da síntese de colesterol, de lipídios, só que você entra com o Colivy, entendeu? Então, você potencializa o controle da dislipidemia, mas você entra com o Colivy para manter todas as funções. E, então, essas duas opções. Professor, você está dando opções frente às estatinas. Mas e se meu paciente é um usuário de estatina e ele é grave? Não tem como retirar a estatina dele. Você entra com o quê? Somente com o Colivy. E melhora a qualidade de vida dele, entenderam? Né? Perfeito? Bom, tem outras moléculas na natureza que são parecidas com o geranil-geraniol. E eu vou apresentar elas para vocês. Olha o licopeno, pessoal. Só que um detalhe importante, gente. A planta, para produzir licopeno, tem que produzir quem primeiro? Geranil-geraniol. Ele é um carotenoide. E eu mostrei que geranil-geraniol produz carotenoide. Aí aqui é um fitol. Também é um derivado do geranil-geraniol na planta. E aí, pessoal, se levantou uma questão. Todos esses benefícios é o geranil-geraniol ou qualquer molécula parecida com ele pode ter o mesmo benefício? Entenderam o que a ciência queria perguntar ou queria responder? E aí, pessoal, nessas ações, e principalmente em ação anti-inflamatória, não tem como, pessoal. O geranil-geraniol é especial. A atividade anti-inflamatória dele é maior que licopeno, é maior que fitol, é maior que qualquer outra substância parecida com ele. Então, mostra que realmente ele é único. Perfeito? Supressão, pessoal, aqui é um carcinoma, principalmente de próstata, são células específicas, isso daqui é uma cultura de célula, mostrando que o geranil-geraniol, ao modular a via de HMG-CoA redutase, diminui a proliferação de células de um carcinoma de próstata. Um outro ponto importante, pessoal, do geranil-geraniol é sobre a atividade inflamatória que ocorre pelo leaky gut, pela hiperpermeabilidade intestinal, com passagem de lipopolissacarídeos para a corrente sanguínea. Então, quando eu tenho um aumento da permeabilidade intestinal, uma inflamação intestinal, os lipopolissacarídeos alcançam a corrente sanguínea e estimulam receptores da inflamação, que são receptores TLR4, promovendo uma cascata de resposta inflamatória. Agora, a gente tem que levar isso para o fígado. Perfeito? Quem aqui já estudou fisiologia, anatomia, que são farmacêuticos, são da área da saúde, sabem que tudo que sai do intestino, o primeiro órgão é qual que é atingido? Fígado. Exatamente. As vias mesentéricas levam diretamente alimentos, nutrientes, vitaminas, minerais, tudo para o fígado. Então, esses lipopolissacarídeos de um intestino inflamado vai chegar primariamente em qual tecido? Fígado. E, pessoal, nos hepatócitos tem um monte de toll-like receptor do tipo 4. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que qualquer paciente que tenha problema intestinal tem sobrecarga hepática. Então, uma forma de você melhorar a função hepática do paciente é melhorar a saúde intestinal. E aí, pessoal, nós temos biointestino, nós temos N compostos que vão modular a microbiota, vão trazer benefícios na atividade anti-inflamatória. Só que o geranil-geraniol, ele vai fazer uma coisa enquanto esses caras agem, que é neutralizar a inflamação causada pelo lipopolissacarídeo, porque ele consegue inibir a cascata de ativação do processo inflamatório. Então, eu vou usar biointestino, eu vou usar os moduladores intestinais, mas eu vou ter que usar ele junto para controlar o quê? O prejuízo que o leaky gut pode estar ocasionando. Perfeito? Então, ele traz esse benefício também, tá? E o geranil-geraniol, pessoal, também diminui neurites, ou promove regeneração em gânglios neuronais. Quem tem uma hipersensibilidade à dor, pessoal, principalmente a dor crônica, o uso de geranil-geraniol pode trazer esses benefícios, perfeito? E aí, pessoal, como modulador de resposta inflamatória no intestino, nós podemos associar o Colivy com o Epicor.
Uma opção que eu dou para vocês, que eu deixo para vocês. Lembrando do benefício que isso daqui faz com atividade anti-inflamatória e imunomoduladora, né? Tá? Lembrando que Epicor também traz benefícios galactogogo, né? Aumenta a secreção de leite também. Então, olha que coisa bonita que dá para ser feito nessa associação. E por último, né, pessoal, aí já evoluindo para a parte final da nossa aula, é o efeito do geranil-geraniol, pessoal, nas células musculares. Então, ele melhora, pessoal, a atividade de proliferação de mioblastos, melhorando, ativando células satélites, e também o geranil-geraniol melhora a resposta frente à hipertrofia, melhora a resposta de ganho de massa muscular. Então, esses são os dois pontos importantes. Um, reduz a degradação, reduz sarcopenia, e o outro auxilia no ganho. Então, o geranil-geraniol vai trazer esse benefício. E aí, pessoal, essa via que ele faz isso está muito bem descrita já na ciência, como que o geranil-geraniol atua no músculo. Ele aumenta a resposta de miogenina e de MIC1, que são fatores de transcrição para ganho de síntese proteica. E, por um outro lado, ele diminui a resposta em artrogenina, tá? Diminui a transcrição de artrogenina. Atrogenina vem de parecido com atrofia. Então, toda vez que eu aumento a atrogenina, eu perco massa muscular. E o geranil-geraniol inibe. Então, ele aumenta a resposta de síntese e diminui a resposta de catabolismo no músculo. E alguém aqui já ouviu falar de medicina regenerativa? Não tem como a gente não ouvir, pessoal, porque vem forte e pertinho de nós aqui tem uma cidade chamada Indaiatuba, que eu não sei se vocês sabem, mas tem um dos maiores centros de medicina regenerativa do mundo. Fica em Indaiatuba. É um grupo chamado de ortorregentes, tá? São médicos que estudam e são focados em medicina regenerativa, tá? E um detalhe, por que é o melhor centro do mundo? Porque eles trabalham com todas as técnicas que existem da medicina regenerativa. Nos Estados Unidos, eles trabalham com uma técnica só. Na Inglaterra, é com outra técnica. No Brasil, a gente fez o quê? Pegou a técnica de todo mundo e concentrou num lugar só. Então, o pessoal vem de fora para estudar todas aqui. Porque aqui consegue encontrar todas. O que o geranil-geraniol está fazendo na medicina regenerativa? Nosso corpo precisa de células que são pluripotentes. Células que se diferenciam em outras células. É uma célula que vai gerar célula muscular, que vai gerar a célula do fígado, que vai gerar a célula do pâncreas, que vai gerar o cardiomiócito, que é a célula do coração. Qual que é o nome dessa célula? Célula mesenquimal. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade dessa célula pluripotente se diferenciar. E você vai perdendo a capacidade de regenerar, de curar doenças no seu corpo. Aí existe uma molécula chamada geranil-geraniol que faz assim. Ô, célula mesenquimal, não para de trabalhar, não. Vamos produzir mais você. Aí o geranil-geraniol é um estimulante direto de proliferação e recuperação de células mesenquimais. Isso quer dizer que vocês têm um ativo, o melhor ativo para a medicina regenerativa. Não importa qual é a área, se é na dermato, se é na ortopedia, não importa. Com célula mesenquimal, se faz músculo. Com célula mesenquimal, se faz cartilagem. Faz tecido marrom, faz tecido importante de medula, faz tendões, faz osso, faz tecido adiposo também. Tá? Então, geranil-geraniol tem esse aspecto. E aí, quando a gente fala de músculo, você pode associar o Colivy ao ForCO2, tá? Quem que é o ForCO2? Uma associação, um blend de cúrcuma longa, cissos quadrangulares e Traxpernium padronização. 3% de timol e 4% de curcuminoides. Traz benefícios na síntese proteica, também diminui processos inflamatórios e aumenta a resposta de mTOR. Isso é anabolismo. Então, imagine associar isso com o geranil-geraniol presente no Colivy.
tá? Lembrando que isso vai trazer benefício para quem? Para o idoso também, pessoal. Lembrando que manutenção de massa muscular é equivalente à longevidade, que é equivalente à saúde. Só que para manter massa muscular, eu tenho que aumentar anabolismo e diminuir catabolismo. Uma das vias de se fazer isso é aumentar hormônios. É aumentar a resposta hormonal no meu paciente. E aí, a gente vai ver o que geranil-geraniol faz. Geranil-geraniol regula testosterona, a produção de testosterona. Então, nós temos geranil-geraniol aumentando o nível de testosterona, aumentando o nível de progesterona. Então, vamos pensar. Geranil-geraniol não vai lá e aumenta a testo. O estudo está mostrando que ele aumentou a testo, mas aumentou quem antes? Por que eu preciso falar isso para vocês? Porque progesterona está aqui e a testosterona está lá. Isso quer dizer que o geranil-geraniol entra na via toda. Então, o que ele está fazendo? Vamos lá. Ele estimula AMP cíclico, estimula a proteína quinase A e uma fosfodiesterase. O resultado disso é aumento da progesterona. Por que eu estou dando esses detalhes para vocês? Fala assim, nossa, Luiz, está ficando difícil. Não, agora fica fácil. Ele aumenta a resposta do hormônio luteinizante, aumentando quem? A AMP cíclico. Acabei de colocar no slide aqui, ó, aumento do AMP cíclico. Agora a gente está entendendo a resposta fisiológica qual que é. Ele aumenta a resposta do LH, aumentando a AMP cíclico, a proteína quinase A. A mitocôndria faz o quê? Capta quem? Colesterol. Com esse estímulo, a mitocôndria vai falar assim, o colesterol, vem para cá. Esse colesterol vai ser usado para fazer quem? Pregnenolona e progesterona. Viram que a progesterona aumentou? Aí essa progesterona, ela sai da mitocôndria, vai ser metabolizada no citoplasma, principalmente em retículo, e o resultado disso é aumento de quem? Então, o geranil-geraniol, ele não é fonte hormonal. Ele é precursor hormonal. É diferente. Ele faz as células que produzem hormônio a trabalhar de novo. Principalmente porque ele melhora a função de quem? Da mitocôndria. Então, pensando em uma modulação hormonal, em uma resposta hormonal, por que não associar o Colív ao KSM66? Para melhorar uma resposta de síntese de testosterona, por exemplo, num homem de 40 anos mais, pensando em preservação de massa muscular. Ou que seja um jovem que não quer usar o hormônio porque tem medo dos efeitos colaterais ou não quer correr o risco. Perfeito? Para finalizar, o último benefício do geranil-geraniol para mim, lembra que eu falei para vocês guardarem que geranil-geraniol produz dolicol? Agora vocês vão ver uma molécula que pouca gente cita, que nós produzimos, que é o dolicol. E aqui está, ele é produzido a partir do geranil-geraniol, ele vem a partir daqui, tá? O que a gente faz com dolicol? Dolicol é o maior, é o lipídio, é a substância lipídica mais presente na substância nigra, que é a substância massa cinzenta. Massa cinzenta precisa de neuromelanina. Melanina é que dá cor na pele, não dá? No cérebro, ela forma massa cinzenta. Só que para formar melanina, eu preciso de quem? E dolicol é produzido a partir de quem? Geranil-geraniol. E aí, pessoal, o que nós formamos na massa cinzenta? Nós formamos uma organela. Essa organela é chamada de neuromelanina. E não se produz neuromelanina, não se produz massa cinzenta sem dolicol, sem geranil-geraniol. Quem que pode precisar disso? Quem tem problema na massa cinzenta, na substância negra cerebral? O paciente de Parkinson, principalmente, paciente de ELA, de esclerose lateral amiotrófica.
toda vez que eu aumento neuromelanina, eu aumento a capacidade do meu sistema nervoso central se defender. Isso é atividade antioxidante. É preservação do meu sistema nervoso central. Então, pensando nisso, eu posso associar um Colivy a Huperzine a 1%. Eu não sei se vocês sabem, mas a Huperzine sozinha já é conhecida como melhora da memória. É neuroprotetora. Então, imagina eu associar o Huperzine com Colivy. Melhora a cognição, vai proteger o sistema nervoso central. Perfeito? Era isso que eu tinha preparado para vocês sobre gerânio e geraniol. Espero, de alguma forma, ter contribuído para o entendimento dessa substância ímpar no nosso corpo. Estou à disposição para perguntas. Eu sei que é complexo, vamos ser bem realistas. Não é fácil, mas o que eu queria dizer para vocês é que vocês não têm... Vamos lá. Vocês não têm na mão de vocês um Creta, o SUV. Vocês têm uma Ferrari na mão de vocês. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês, que podem trabalhar com Colivy. Entenderam que vocês podem ir de 0 a 200 com ele? Perfeito, pessoal? Essa é a minha mensagem para vocês. Tá bom? E estou à disposição para quem quiser fazer perguntas sobre Colivy, sobre gerânio e geraniol. Obrigado, pessoal. Obrigado.